Boa noite, família Alvorada, graça e paz. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, engrandecemos a Ti, porque não há outro como Tu, Senhor. O Senhor pagou um preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas, e nesta hora nós pedimos a Ti, ministra, Senhor, ministra em nosso coração, fale conosco, é o que pedimos a Ti nesta hora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se, sejam todos bem-vindos nesta noite. Uma alegria muito grande poder estar aqui, poder louvar ao Senhor Jesus. Desde já agradeço aí a demonstração de carinho dos irmãos, por mais um ano de vida que o Senhor tem nos dado, e fico feliz em passar essas últimas horas do aniversário com os irmãos, celebrando, engrandecendo o nome deste Deus, que é maravilhoso, que é poderoso. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Brinquei aí nas redes sociais, né, de que fazendo 38, com carinha de 45 e coração de 20, né? Então, olha só, coisa boa, né? Então, a gente agradece aí todas as demonstrações de carinho de todos os irmãos e que Deus continue abençoando. Nós estamos nesta série, expectativas, onde nós estamos fazendo algumas reflexões, pensando em melhorar para 2023. Ontem nós tivemos aqui o Alê, um seminarista de 20 anos, ministrando a palavra de Deus acerca da nossa adoração, acerca de como devemos pensar em Deus, como devemos adorar o Senhor, e foi assim uma bênção. E hoje, até por causa do meu aniversário, e por que eu falo isso? Porque normalmente, já por ser no fim do ano, o dia do meu aniversário é um dia que eu faço algumas avaliações, é o dia em que eu faço algumas reflexões, como foi o ano, como pensar no próximo ano, e o tema de hoje, dentro desta série, é a necessidade, a importância de reavaliar. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia comigo, assentados mesmo, no Salmo de número 23, os versos 1, 2 e 3, que servirá de base aqui para a nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. Salmo de número 23, os 3 primeiros versos. É um salmo conhecido, mas eu gostaria de ler com vocês. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Estamos chegando ao final de mais um ano, e nessa série nós estamos dizendo que estamos fechados para balanço, onde estamos avaliando tudo o que nos aconteceu, avaliar o inventário da nossa vida, avaliando os ganhos da nossa vida, as percas, qual é o saldo que nós estamos tendo neste ano de 2022. Agora a pergunta é, pastor, por que é importante que a gente pare para reavaliar? Por que é importante a gente fazer essas reflexões acerca da nossa vida, acerca de tudo o que nós passamos e vivemos? Não sei você, mas esse ano é um ano que a gente chega ao final, um ano cansado, um ano de esgotamento, um ano em que tivemos perdas, um ano muito difícil. Então, por que pausar? Por que parar para a gente reavaliar? Por que parar para a gente refletir? Então, primeiro, nós precisamos parar para reavaliar, para respeitar os nossos limites. Porque ao longo do ano, todos nós, nas nossas funções, na família, no trabalho, a gente vai lidando com alvos, com metas, com expectativas. Eu preciso realizar isso, eu preciso desenvolver aquilo. E de repente a gente precisa entender que nós não somos uma máquina para atender a expectativa dos outros. Nós não somos máquinas apenas para viver reproduzindo alvos, metas, e não tem nada errado em alvos e metas.
Em outras mensagens nós falamos aqui sobre a importância de se ter metas, a importância de alcançar objetivos, mas tudo isso precisa ser feito olhando para o nosso limite, porque muitas pessoas não conseguem parar, pois estão sempre se movendo diante do que os outros esperam para ela. Muitas pessoas estão se movendo diante das expectativas de outras pessoas, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e quando ele menos percebe, ele está triste, ele está frustrado, ele está desesperado. Por quê? Porque nós temos a tendência de nunca parar para avaliar, nós não paramos para cuidar de nós mesmos, nós não paramos para cuidar do nosso emocional e da nossa vida. Quando você respeita seus limites, você recupera energia para continuar. Então faça do restante desse ano um tempo de reflexão, um tempo de pausa, um tempo para olhar para você mesmo e dizer: Deus, eu preciso renovar as minhas forças, Deus, eu preciso recuperar o meu ânimo, Senhor, eu preciso de algo extraordinário na minha vida. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior exemplo nisso. Jesus tinha uma agenda intensa, sim ou não? A agenda de Jesus era intensa, Jesus estava sempre orando, curando, libertando, indo de cidade em cidade, de bairro em bairro, e Jesus estava sempre em movimento. E aí os apóstolos um dia, Marcos 6, 30 e 31, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Mesmo Jesus com uma vida ativa, mesmo Jesus fazendo coisas maravilhosas, libertando, orando, expulsando demônios, ele chega um tempo em que ele pega os seus discípulos e ele diz: olha, nós vamos para ali, nós vamos para um lugar de refrigério. E eles chegam lá e Jesus diz para eles: descansem um pouco. Jesus é o nosso exemplo, porque Jesus parava a sua rotina para reorganizar o seu mundo interior. Sim, nós estamos falando do Deus conosco, nós estamos falando de Jesus lá em Marcos 1:35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus era o Deus conosco, e Ele operava milagres em meio à multidão, pregava grandes sermões, mas mesmo Ele sendo Deus conosco, Ele tira um tempo de refrigério, Ele vai para um lugar deserto, e Ele vai orar. E porque a oração lá no original, a palavra utilizada para a vida de oração que Jesus vai fazer no local deserto, não é pedir mais poder de Deus, não é pedir mais cura de Deus. Jesus vai para lá, para orar, para que as suas forças fossem renovadas, para que ele tivesse um novo ânimo. Então, nós precisamos nos atentar para isso. A segunda razão que nós precisamos parar para reavaliar é que nós precisamos reorganizar as prioridades. Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós planejamos. Quantas coisas você planejou dezembro de 2021? Quantas você conseguiu realizar durante o ano? Quantas você não conseguiu realizar? Pastor, o que isso tem a ver com a fé? O que isso tem a ver com tudo isso? Porque no nosso coração nós planejamos muitas coisas, mas a gente não tem o hábito de parar para reavaliar, e nós precisamos fazer isso, porque quando a gente reavalia, a gente olha para algumas coisas e a gente percebe que a gente gastou energia aonde não era para gastar energia. Que a gente investiu em situações, em relacionamentos que nós não deveríamos ter investido energia naquilo.
Mas ao fazer essa avaliação, a gente percebe que precisa ser diferente para o próximo ano. Então, ao reavaliar, a gente vai priorizar para 2023 aquilo que de fato precisa ser priorizado na nossa vida. Então, se a gente precisa reavaliar para saber os nossos limites, a gente também precisa reavaliar para reorganizar as prioridades na nossa história. Mas em terceiro lugar, a gente precisa parar para reavaliar, para nós percebermos o agir de Deus. Eu gosto da história lá de Jacó, quando ele luta com o anjo do Senhor, e ele faz um propósito com Deus, e Deus visita ele em sonho, ele tem uma visão em sonhos, e aí quando ele acorda, Gênesis 28:16, ele diz o seguinte: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Quantas vezes Deus está conosco? Quantas vezes Deus está lutando as nossas batalhas, Deus está caminhando conosco, e a gente simplesmente não percebe o mover de Deus nas nossas vidas. É por isso que a gente reclama tanto, é por isso que a gente murmura tanto, é por isso que muitas vezes nada é suficiente para nós. Por quê? Porque a gente não consegue perceber Deus. E o fato da gente não perceber Deus não significa que Ele não está ali, que Ele não está cuidando de nós. Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando dessa igreja, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da nossa família. Só que na correria da vida, na nossa rotina, nós começamos a tomar decisões apressadamente, nós começamos a correr de um lado para o outro, e às vezes corremos tão apressadamente, que parecemos uma metralhadora, e quando nós nos ajoelhamos para orar a Deus, a gente só pede, a gente só clama por milagres, e a gente, às vezes, tem dificuldade de ouvir o que os céus está dizendo para nós, o que o Deus Todo-Poderoso está dizendo para mim e para você. Então deixa eu dizer um negócio para você, família Alvorada. Deus quer impressionar seu coração. Ele tem falado conosco, Ele tem falado com a igreja dele, Ele tem falado não só com a liderança, mas Ele fala com qualquer um, com qualquer pessoa que o busca. Ele quer impressionar, mas sabe por que às vezes nós não nos impressionamos com as coisas de Deus? Porque simplesmente nós não temos mais tempo para ouvir Deus, para perceber o agir de Deus. Então nós precisamos parar para avaliar, para reavaliar, para perceber mais da perspectiva de Deus e menos da nossa perspectiva, porque às vezes da minha perspectiva eu digo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto do rumo da família, eu não gosto do jeito da igreja, eu não gosto do jeito dos meus amigos, mas quando a gente começa a olhar da perspectiva de Deus, a gente começa a perceber o quanto nós somos abençoados por Ele, o quanto Ele tem sido gracioso e o quanto Ele tem sido misericordioso. Então nós precisamos parar a correria do nosso coração, a correria da nossa mente, para deixar Ele cuidar de nós, para deixar Ele cuidar de você, para deixar Ele cuidar do seu casamento, para deixar Ele cuidar da igreja dEle. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir que até agora você tem tomado conta da direção da sua vida. E não tem nada errado, você tem que tomar conta da sua vida sim, mas hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando a você desacelerar o seu coração, desacelerar a sua mente, reavaliar tudo o que está acontecendo e dizer: Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos, o meu casamento eu coloco diante do teu altar, a minha história, o meu ministério eu coloco aos teus pés. A gente precisa parar para reavaliar, para perceber como Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes.
O salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor. E por que Davi não diz que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele é o nosso pastor. Mas Davi, ele traz para o pessoal. Ele diz: o Deus que nós estamos adorando, o Deus que nós dizemos e cantamos nesta noite, dizendo que o nosso coração está quebrantado diante dEle. Davi está dizendo: olha, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele cuida individualmente de cada um de nós. Para você que anda com a vida acelerada, esse pastor faz você repousar em verdes pastagens. Esse pastor conduz a águas tranquilas. Esse pastor, que é o Deus vivo, todo-poderoso, ele restaura o vigor. Talvez você veio aqui nesta noite e você está pensando: eu não tenho mais força, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não vou caminhar mais. Mas você veio aqui e este pastor está presente nesta noite aqui, e ele é poderoso para restaurar o vigor da tua vida, o vigor da tua história. Ele nos guia nas veredas da justiça pelo amor do nome dEle. A grande questão, queridos, da nossa relação com Deus, não é o quanto de informação e conhecimento nós adquirimos da sua palavra. E aqui eu não estou dizendo que conhecimento não é importante. Nós ouvimos ontem na palavra do Alê, que nós precisamos conhecer mais de Deus para termos uma verdadeira adoração. Mas o que eu estou dizendo é: não adianta adquirirmos conhecimento e informação apenas, porque a questão da nossa relação com Deus tem a ver com o quanto de transformação nós experimentamos a partir da palavra de Deus. O quanto de transformação nós experimentamos no nosso casamento a partir da leitura. O quanto nós experimentamos da presença e da unção de Deus na vida da igreja a partir da experiência de ler a palavra. O quanto a palavra é poderosa para nos transformar, para mudar o nosso jeito de pensar, para mudar a nossa maneira de tratar as pessoas, para mudar a nossa maneira de falar uns dos outros. Então, para a gente caminhar para a oração, Deus espera de nós duas coisas quando a gente está diante da palavra dEle. Ao reavaliar sua história, a sua vida até o dia de hoje, e ao se deparar e ser confrontado pela palavra de Deus, Deus espera duas coisas. A primeira coisa é arrependimento. Toda vez que a gente insiste que nós precisamos ler a Bíblia, precisamos ter devocional, precisamos buscar o Senhor, precisamos participar do culto coletivo. Por quê? Porque a palavra de Deus promove mudança de mente. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. E essa mudança de mente envolve três ações, sendo a primeira ação uma ação de Deus, que é através da orientação. Deus orienta, Deus ministra, Deus usa o ministério de música, Deus usa os pastores da igreja, Deus usa o líder do pequeno grupo, Deus usa as irmãs do jardim de oração, e a gente vai recebendo orientação vinda do alto, e isso resulta em duas ações humanas. A primeira é a rendição, que é quando, ao reavaliar e perceber que nós estamos caminhando para longe da palavra de Deus, para longe das orientações de Deus, nós nos rendemos aos pés dEle, nós nos voltamos para Ele, paramos de tratar Deus de igual para igual, e reconhecemos quem Ele é. Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não tem nenhum problema em ter intimidade com Deus e chamar Ele de Abba Pai, de papaizinho, e não tem nenhum problema nisso, mas a questão é, nós não podemos perder de vista o poder deste Deus que nós adoramos. E quando nos deparamos com a palavra dEle, o que Ele espera é rendição. Senhor, eu careço da Tua graça, Senhor, eu careço da Tua misericórdia. E aí entra outra ação humana, que é a confissão, uma prática perdida, onde nós chamamos pecado de pecado.
Porque nós somos de uma geração que, ao reavaliar o que deu errado na nossa vida, a gente busca terceirizar pessoas pelo que aconteceu conosco. Não assumimos o nosso papel diante daquilo que deu errado. E a gente começa, porque fulano fez isso, porque o pastor fez aquilo, porque o meu chefe fez aquilo outro, porque não sei quem, me maltratou e eu não consigo sair disso. Não, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e chamar o pecado de pecado. E dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, eu falhei contra Ti, me perdoa, Senhor. E quando a gente se humilha diante do Senhor e confessa, Ele vem com o poder transformador dEle sobre as nossas vidas. Às vezes não experimentamos mais de Deus, porque estamos sempre buscando culpados para os nossos erros, estamos sempre buscando culpados para a nossa revolta, estamos sempre buscando culpados para as nossas falhas e fraquezas. Mas quando a gente se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, eu pequei contra Ti, somente contra Ti, eu não pequei contra a igreja, eu não pequei contra o pastor, porque às vezes a gente se preocupa mais com o pastor da igreja do que com Deus. Às vezes a gente se preocupa mais com os irmãos que vão olhar para a gente do que Deus. Mas nem o pastor e nem a igreja morreu por você naquela cruz do Calvário. Foi o próprio Deus que veio e pagou o preço pelas nossas vidas. E quando a gente reconhece isso, a gente diz: Senhor, eu pequei contra Ti. E deixa eu dizer, quando você reconhece isso, o perdão dEle, a graça dEle vem sobre a tua vida, e o peso do pecado sai de sobre os seus ombros, e você caminha livre e leve, porque Deus estará te caminhando ao teu lado, te guiando, te orientando. Segunda coisa que Deus espera de nós, ao nos depararmos com a palavra dEle, é confiança. Confiança na sabedoria dEle. Confiar tem a ver com transformar a nossa confissão, o nosso arrependimento numa atitude. Porque às vezes a gente até reconhece que errou, mas a gente não tem disposição para mudar a situação. A gente não tem disposição para lutar contra aquilo que está nos afligindo. Mas quando a gente toma uma atitude, a gente sabe que vai precisar perseverar. E perseverar seguindo ao Senhor significa caminhar na presença de Deus todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, por um longo período, até aquele dia glorioso em que Ele vai nos chamar pelo nome, e você vai poder dizer: Senhor, eu estou aqui, hosanas, bendito que vem nas alturas. Confiando na sabedoria de Deus, nós vamos caminhando, porque quando a gente fala da necessidade, da importância de reavaliar, nós estamos falando que vamos construir uma parceria com Deus, uma parceria onde Deus vai nos guiar, onde Deus vai tratar o nosso coração, onde Deus vai transformar a nossa vida. Por vezes a gente ora bastante, intercede bastante pela transformação de outras pessoas, mas existem momentos de reavaliação, que a gente precisa entrar para o quarto, fechar a porta, e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti. Muda minha história, muda a minha vida, me dá força, restaura o vigor sobre a minha vida, para que eu consiga continuar caminhando. Eu queria orar com você, se você puder, fique em pé, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, nós mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de Ti. E nós estamos nesta série, Senhor, neste mês, onde estamos fazendo reflexões
ponderações acerca de uma expectativa para que 2023 seja um ano de bênção, seja um ano de vitória, seja um ano de transformação, seja um ano de amadurecimento. Por isso, ó Deus amado, ajuda cada irmão, ajuda cada irmã a reavaliar sua vida, a reavaliar sua história. Transforma, Senhor, o coração, transforma a vida. Senhor, por vezes precisamos amadurecer, para perceber o Teu agir, para perceber o Teu mover em nosso meio. Por isso, Deus, trabalha no meu coração, trabalha no coração de cada um dos Teus filhos, e nos leve, Senhor, a confiar em Ti, confiar na Tua soberania, confiar que o Senhor está no controle. Por isso, nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor é o pastor de cada um que está aqui. Por isso, Senhor, nos leva a repousar em pastagens verdejantes, nos leva às águas tranquilas. Senhor, refrigera nossa alma, restaura-nos o vigor, ó Deus amado. Espírito Santo de Deus, venha sobre este coração, Senhor, venha sobre esta vida, é o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Olharei onde por mim Jesus morreu, vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Sepultado foi, na tumba colocado foi, sozinho ali o Rei ficou, Jesus Messias, meu Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou, por sobre a morte ele venceu, a Cristo Rei e adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai teu nome sem cessar, para sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai teu nome sem cessar, para sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus.
adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai teu nome sem cessar, pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Aleluia. Vamos exercitar a oração? Vamos orar em dupla. Você que é homem, escolhe um homem aí para você orar. Você que é mulher, escolhe uma mulher para você orar aí neste momento. Isso. Fique sozinho não. Os homens da igreja, não deixem os visitantes sozinhos. Isso. As irmãs também. Isso aí. Muito bem, já escolheu essa pessoa? Então começa a orar com ela aí. Lá no fundo, os irmãos que estão aí, ó, vai lá, pega aquele rapaz lá, ora com ele lá, ó. Vai lá, Jair. Isso. Jair, o irmão Antonino. Isso. Começa a orar por essa pessoa aí. Fala, Senhor, atua na vida dele, atua na vida dela. Isso, começa a orar por ela aí. O Espírito Santo está te usando agora. O Espírito Santo está te usando para ministrar sobre a vida desta pessoa, para que ela saia daqui renovada, para que ela saia daqui revigorada pela presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Visita, Senhor, a tua igreja. Ouve a oração agora, meu Deus. Nós oramos uns pelos outros. Opera, Senhor, opera agora, vai abençoando. Passeia no meio da tua igreja, passeia no meio do teu povo, Senhor. Ministra, ministra, ministra de maneira poderosa. Oh, aleluia. Orianda la Shayalasi. Sopra, sopra, Espírito, sopra no meio da tua igreja. Aleluia. Aleluia. Ouve o clamor do teu povo, Senhor. Aleluia. Abençoa, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada pessoa, derrama a tua unção, alcança, Senhor, alcança cada casamento, alcança cada relacionamento de pais e filhos, abençoe a tua igreja, sopra, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai teu nome sem cessar. Pra sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus.
louvamos a Ti, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Manina, sobe aqui. Ela quer dar uma palavra antes de terminar. A paz do Senhor, igreja. A palavra que eu quero dar é os parabéns, para o nosso pastor. Família Alvorada te presenteia com esse humilde presente. É uma surpresa, tá? Ele não sabia, fugimos assim do protocolo do culto. Mas é uma homenagem singela, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, cada dia mais. Com muita saúde, saúde física, saúde mental, paciência. Que Deus opere a cada dia mais na sua vida, abençoando sua família, sua esposa, suas filhas. Tá bom? É isso que a família Alvorada deseja de todo o coração. Amém? Vamos fazer uma oração para o nosso pastor? Levante suas mãos, vamos orar pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do teu servo. Pai, ele é um homem dedicado, um homem que serve a tua igreja, suas ovelhas, Senhor Jesus. Abençoa sua família, sua esposa, suas filhas. Capacita ele cada dia mais, Pai, fortalecendo, dando sabedoria, dando direcionamento para conduzir a igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos pela vida deste homem. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos os irmãos. Achei que era para falar da confraternização, viu? Muito bem, obrigado a todos vocês. Que Deus esteja abençoando poderosamente. E aproveitar e lembrar, confraternização sábado. A gente gostaria que todos os irmãos da igreja estivessem aqui, para a gente, logo após o culto, celebrar o Senhor, dar risada juntos. Então a gente já vai estar aqui nesse espaço, vai ter decoração. Já para o culto nós já vamos ter um cenário diferente. Mas a gente queria convidar você. Ah, pastor, eu quero ir, como é que eu faço para participar? Nós estamos fazendo um junta panela mais chique, né? Então procura a Nina, procura a Maria, se você ainda não procurou, você que é mulher. Ah, pastor, eu não tenho condição, o ano foi difícil, mas eu gostaria de participar. Posso? Fala com elas, você vai poder participar, nós vamos dar um jeito, tá bom? Mas não fique sem participar, venha participar, participe do culto no sábado e fique para o almoço, para a confraternização. Na hora da bênção apostólica, nós vamos pedir o diácono para fechar o portão lá para ninguém ir embora. Tem uns que vêm e depois sai de fininho, né? Ficar todo mundo para a gente celebrar o nome do Senhor na comunhão da igreja. E janeiro, ou dia 22 de janeiro, ou dia 5 de fevereiro, aí nós vamos ter a segunda parte da nossa confraternização. Vai ser num local bem legal, nós vamos poder queimar de sol, vai ser um negócio legal. Mas aí a gente confirma a data certinha para vocês, amém? Vamos agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por finalizarmos esse dia na tua presença. Obrigado pela presença de cada um dos irmãos que aqui estão. Nos leve de volta para os nossos lares e nos dê uma semana abençoada. Abençoe cada um no seu trabalho, na sua rotina, na faculdade. Deus, vai cuidando de cada um dos teus filhos. É o que pedimos a Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa do seu lado, deseja a ela aí uma semana abençoada em nome de Jesus.